Exercício 4. Então foi dado esse circuito na lista de associação triângulo-estrela. E aí ele está pedindo as correntes I1, I2, I3, I4 e I5 e a potência do gerador. Se analisarmos o circuito, vamos perceber que aqui nós temos um circuito em triângulo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar esse circuito em triângulo num circuito em estrela, onde nesse circuito estrela eu tenho RA, RB e RC. Eu calculei os valores de RA, RB e RC utilizando a equação do formulário. Então eu quero fazer uma conversão de triângulo para estrela, achando os valores de RA, RB e RC. Então, RA, eu faço R1 vezes R2 dividido pela somatória de todos os resistores, que deu 2 ohms, e substituí ali 2 ohms. O RB, aqui eu tenho o RB. O RB eu tenho R1 vezes R3 dividido pela somatória de todos os resistores também, onde achei o valor de 6 ohms. E o RC eu tenho R3 vezes R2 dividido pela somatória de todos os resistores, e aí eu achei o RC. Então substituí ali no meu circuito, substituí o triângulo por um circuito estrela, onde agora eu tenho RA, RB e RC. Feito isso, se olharmos, o RA está em série com resistor de 2 ohms e o RC está em série com resistor de 30 ohms. Portanto, eu posso fazer uma associação em série. E aí eu tenho a resistência equivalente 1 valendo 12 ohms e a resistência equivalente 2 valendo 36 ohms. Com isso, eu tenho que a resistência equivalente 1 de 12 ohms ficou agora em paralelo com a resistência equivalente 2 de 36. Então, a essa associação dou o nome de resistência equivalente 3. Então, substituí ali os dois resistores em paralelos por apenas um, chamado de resistência equivalente 3, cujo valor deu 9 ohms. Por último, a resistência equivalente 3 ficou em série com a resistência B do circuito, resultando numa resistência total de 15 ohms. Se eu tenho tensão e tenho resistência, eu consigo calcular a corrente total, que deu 4 ohms. Agora, o que eu fiz foi começar a retornar. Então, eu cheguei nesse ponto em um circuito simples com apenas uma fonte e uma resistência. Agora, isso serviu para eu achar o valor da corrente total. Eu vou começar a retornar achando os outros valores que eram dependentes da corrente total. Por exemplo, eu volto no circuito anterior e tenho aqui a corrente total, tenho a tensão de 60 volts, e aí se eu tenho a corrente total, eu sei que toda vez que essa corrente passa pelo resistor equivalente 3, ele vai ter uma queda de tensão, que eu calculei. Essa queda de tensão é o valor do resistor equivalente 3 vezes a corrente que passa por ele, ou seja, 9 vezes 4, e deu um total de 36 volts. Então achei que a tensão no resistor equivalente 3 vale 36 volts. Retornando mais ainda para o circuito anterior, essa resistência equivalente veio de um paralelo. Se ela veio de um paralelo, significa que o 36 volts está entre esse ponto e esse ponto e esse, ou seja, os dois resistores em paralelos possuem a mesma tensão. Então eu aplico a lei de Ohm nesses dois resistores e vou achar a corrente que passa por cada um deles. Se eu fizer o 36 volts, que é o valor da tensão, dividido pela resistência equivalente 1, eu acho o valor da corrente, que vale 3 amperes. E também se eu fizer os mesmos 36 volts divididos pela resistência equivalente 2, que vale 36 ohms, eu acho o valor da corrente 2, que vale 1 ampere. Então, retorno agora para o circuito anterior, substituindo esses dois valores, corrente
I2 e a corrente I1. Toda vez que essa corrente I1 passa pelo resistor de 30 ohms, tem uma queda de tensão que eu vou chamar de V2. Então, V2 vale a resistência vezes a corrente 2, que é 30 vezes 1, 30 volts. Ou seja, em cima desse resistor de 30 ohms tem uma queda de tensão de 30 volts. O mesmo eu faço para o resistor desse lado aqui. Então, se está passando uma corrente de 3 amperes pelo resistor de 10 ohms, eu calculo a queda de tensão nele. Ou seja, a resistência vezes a corrente, que é 10 vezes 3, dando o mesmo 30 volts. Com isso, eu retorno para o circuito anterior ainda, que é aquele circuito no seu estágio original, ainda no formato triângulo. Só que o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: aqui a fonte ela tem um potencial de 60 volts. Significa que se isso aqui é um curto, esse ponto aqui está chegando a 60 volts. E neste ponto aqui está chegando o mesmo 60 volts. Perfeito. Eu falei também que aqui no resistor de 30 ohms tem uma queda de tensão. Então, eu estou diminuindo da tensão de 60 volts 30 volts, porque 30 volts ficou em cima do resistor. O que sobrou aqui embaixo? Sobrou o 60 menos 30, ou seja, sobrou 30 volts. Nesse lado também, eu tenho 60 volts da fonte chegando, mas eu tenho uma queda de tensão de 30 volts no resistor. Portanto, o que sobra aqui depois que passa pelo resistor? Sobra o restante, os outros 30 volts. Agora a gente tem que analisar, eu quero analisar o que vai acontecer com esse resistor aqui de 10 ohms. Eu coloquei ele aqui de lado e eu sei que de um lado estão chegando 30 volts e de outro estão chegando 30 volts também. Para a gente lembrar o que acontece, vamos pegar um caso aqui. Eu tenho um resistor analisando o circuito convencional da corrente, ou seja, o que se move é carga positiva. Então, de um lado, eu tenho cargas negativas e de outro lado eu tenho cargas positivas. E supondo, em um sentido convencional, que aqui no meu condutor eu tenho cargas positivas soltas. Ou seja, as cargas positivas são repelidas do lado onde as cargas são iguais e elas são atraídas pelo lado onde as cargas são opostas. Ou seja, eu tenho uma corrente indo do lado direito para o lado esquerdo. Isso aí vocês já sabiam. Perfeito. Vamos analisar outro caso. Vamos supor que eu tenho 3 cargas positivas nesse polo e várias cargas positivas nesse polo. Ou seja, agora eu não tenho mais um lado com carga positiva e outro lado com a carga negativa. Eu quero saber, as cargas vão continuar fluindo? A resposta é sim, porque eu tenho mais cargas do lado direito do que do lado esquerdo. Então a força de repulsão é maior. Isso vai impulsionar as cargas para o lado esquerdo e aí vou continuar tendo uma corrente elétrica. Isso significa que aqui eu continuo tendo diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão elétrica. Por último, vamos colocar em um lado 3 cargas positivas e no outro lado 3 cargas positivas. A pergunta é, será que as cargas vão fluir de um lado para o outro? E a resposta não, porque os dois lados têm o mesmo potencial elétrico. Significa que se os dois lados têm o mesmo potencial elétrico, a diferença de potencial
naqueles pontos é igual a zero, ou seja, a tensão é igual a 0 volts. Trazendo de novo para o nosso caso do resistor, aqui, então em um dos lados do resistor eu tenho 30 volts e no outro eu tenho 30 também, os dois potenciais elétricos de 30. Qual que é a diferença entre os potenciais? Zero. Se a diferença entre os potenciais é zero, significa que eu não vou ter corrente, ou seja, a corrente aqui no resistor de 10 ohms é igual a zero. Então já achei outro valor de corrente, que é o I3. Com isso eu consigo achar os demais. Por exemplo, se eu pegar esse nó aqui em cima, que eu chamei de alfa, esse nó ele recebe uma corrente I1 de 3 amperes, tem I3, mas I3 não tem corrente, a corrente em I3 é igual a zero. Isso significa que toda corrente de 3 amperes vai para o I4. Logo, eu posso assumir que I4 vale 3 amperes também. E se eu analisar este nó aqui, que eu chamei de beta, então eu coloquei aqui o beta. No beta está chegando uma corrente I2 de 1 ampere. O I3, só que o I3 a gente viu que no I3 não tem corrente, então é zero. Está saindo uma corrente I5. Isso significa que se está chegando uma corrente de 1 ampere, só pode estar saindo uma corrente de 1 ampere também. Logo, I5 vale 1. Então, já achei todas as correntes do circuito. Agora só me resta achar a potência. E aí nós vamos utilizar a equação da potência, onde a potência é tensão vezes corrente. Então, a potência da fonte é tensão da fonte do gerador vezes a corrente total. A tensão do gerador vale 60 volts e a corrente total vale 4 amperes. Portanto, a potência vale 240 watts.